assim o limite, né? O limite de se sentirem confortáveis, agudos compensadamente, modelos padrões, né? Dizer que é sempre um problema. Feinho, sobrado feinho, desqualificado, já que estamos em casa. Deixar filmar qualquer maneira o que é imagem e que alguns agudistas que falam pelo cu precisam justificar variáveis de massa entre descabimento do erro da constante que se faça inteligentemente não feinha, convincente caso a inteligência, o cansaço da inteligência, a linearidade do fracasso de enquanto todos estão fudendo, se faça desfudido, mal fudido e escrava da cegueira constantificadora que frequencializadores, variabilistas, fiéis a todos justificam. Melhor foder aqui e ali, já que vão morrer mesmo. Que é expectativa e o que é. Faça-se com a idade que convida à morte. Faça crescência proteica, decrescência hormonal, estabilização que alma de volume impõe dizer, né? Faça-se apresentar razoavelmente paralítica, paraplégica, desparaplégica. Entre teoria de tudo, há quem justifique praxes momentânea comparada, que em sentido perpendicular, paraleláveis, uniformizadores, façam-se caberem em proporcionalidades não escravistas ao outro. Meu número é P, por que o seu vai ser G? Depende de duráveis maiores, mais produzidos por quantas mãos. Arrastar e ser arrastado, deixar que nasçam e que morram-se, né? Quem tem que temporalizar a bosta do outro deixado e traduzir que é morto-vivo, cutucando ou não cutucando. O que é o incorruptamente? Não necessariamente invadido por corte, por interferência. Anatomizante, que é o outro, né? Botou a mão, ó, já caiu por terra. A lógica é você matar sem pôr a mão. Ou você desmorrer sem pôr a mão. Como comer, como bem foder e repetir o constante vencer, né? Você faz mite, né? É a ação de graça quem justifique. Revela apocalipsização celularizatória a quem justifique conversão. Ativos passivos entre energias e fio terra, quem justifique fio cruz, um modelo fisioterápico de dar à luz, né? Rebuscar condições desassimétricas que paliativizam descabimentos unilaterais inafiançáveis perante agudos e crônicos do trabalho que reativizam entendimento, reversa subanatomizante que meso grandesifique macroatomizações milagreiras sustentáveis e alguma mesoperniciosidade que justifique forma corporal, vantagem perpetuatória, reconstrução do quadril, ainda que mamas, remexer mamas, reestuprar mamas. Que momento o seu biquinho vai ser sentido, dessentido, colocou por fora, colocou por dentro, colocou por trás, vai colocar mais. O que vão falar e se não ter bunda para isso, vai ter bunda para isso? Então vira, aperta os peitos assim e fala, bota na minha bunda, lá dá no mesmo, e se eu abrir um buraco aqui? Tá bom não? Aí quer dizer, questão de boa conversa, boa história, ó, vai ficar melhor ainda, ó. Vou botar no seu cozinho. É o meu cozinho. Oh. Aí você vai atravessar a rua, nem atravessar a rua. Você vai voltar no outro dia. E casa não se para.
E empacote alguém tem que justificar delinquentes que nem no mínimo pensam. Ganharam o direito de ir e voltar para casa, arrastarem alguma forma que no rua-se do chão não passa, né? Agudos e crônicos de sideralizações e quando manter um braço suficiente. Justificar definição que não garante força máxima ou que caminha para a força negativa, que horas o inimigo vai neutralizar ou vai ganhar méritos. Despró-matematicíveis, antipró-pró-matematicíveis que justifiquem, né? Academizadores nobres necessários em que momento? Músculo e não músculo, a quem justifique naturalismo e desnaturalismo, depender de empregados na sua cama, na sua casa. Só mexer sem tanto esforço, fuder é melhor do que comer. Para comer depende de comer que proporcionalidade. Pegou a maçãzinha, comeu a maçãzinha, tá pronta. Uma maçãzinha tá bom, nem pegou, deixa ela cair, né? Entre comer e fuder, até onde trabalho desse trabalho agudo crônico, etiquetado de musculação não escravizada. A parte boa, caso tivessem colocado o peso no lugar. Em que momento atividades, né, de grande domínio energético viraram pedaços de engenhocamento para ganharem montantes e não mais precisarem trabalhar. Olha a quantidade de próteses que fizeram mecanizar. Mas alguém tem que cutucar e descutucar. E o que fizeram? Emburacar e desemburacar. A botar no cu do outro o suficiente, né? Indiretamente, diretamente. Ao preto, ao branco, façam-se rosas, azuis, mosaicos, que não sejam tão percebidos para se tornarem mais acreditados, já que entre o cego e o saturado de burrice que a inteligência se faça sentidamente revelada, estereotipologizada, a quem tem culpa, piada e despiada, né? E impostar adestramento, onde fizeram desembarracimento, né? Banho-maria, né? Novo apocalipse, já que aquele dia, o que era aquele dia? Apocalipses daquele dia, acreditados daquele dia. O erro foi mandar o João ver a Maria. Pergunta para ativos e passivos, né? À luz da Santa Ceia. Qual a protocolaridade auscultativa que em velocidade média justifique o bom sangue na veia, né? Sem remedinho de pressão, sem paliativos, né? Se empunhetem, se caguem antes, caguem tudo de uma vez, né? Que é cagar agora e daqui a pouco cagar o resto. Há quem justifique a autotrofia e desautotrofia do incesto, né? Matérias-primas, homogificações, né? Retratos e canções, qualquer coisa, né? Que, né, prioradificações, proradifique, né? Que fizeram-se, né? Filarmonizações. É melhor levantar. Acabei que eu não alonguei. Fiz um bom glúteo, eu ganhei volume, tirei o volume, tirei a gordura, né? Como lidar com tudo isso, perante tudo isso, onde ser menos enganada, se sentir menos escravista do outro, né? Precisa prioritariamente ser pau dentro, entre agudos, entre crônicos, entre zencuzistas, desembundistas, né? Quando olham para o lado, o que é que pensa? E só pensa porque você pensou, aí você deu o juízo, você fez estimular o outro te enganar, fez perceber, deixaram que na árvore da vida, ou entre a árvore da vida,
ao senso crítico do pecado, do não toque por trás, para que muito melhor mal faça pela frente. Onde atrás vinha gente, né? O que é o paradoxo do doente, do mentiroso, do fiel a todos, né? Do ladrão, né? Assim eu seria Deus, ou Deus de outros ateus, né? Dá uma pesada, vamos ver. Botar música devagar, que eu quis dizer que eu tenho que começar a esparramar coisa, desamarrar, a perna não abre muito. Ai, ai. O que é essa relação coluna, quadril, buraco da bunda, reformar da bunda, o que sobra da perna sem dor? Enfim, tem que seguir. O braço não é bom que fique tão grosso e que não fique mole. Joguete do modelo padrão convencional, né? Quem justifique tendo o corpo, a quem justifique a cara inocente, que traga leveza, que não perca a infantilidade, que não deixe de ser fatal ao jogo de mulher, o que é suficiente do macho, o que o macho roubou, que o macho destituiu, que macho nunca foi, uns fins que mandam, uns fins que obedecem, blá, 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 e toma bebida e toma aliciação. E esse estuprou onde, meu filho? Tô vendo que vocês, né? Estuprou mesmo e tal, alguém tem que pagar. Quando acidente, doença, né? Não necessariamente infidelidade é doença, não necessariamente não necessariamente é fiel porque nasceu aparentemente não doente, funcional. Que se faça, é no mínimo aceito, que caiba entre 24 horas comer e cagar e limpar a própria bunda, o que faz sentidizar e dizer que não é resquício, que é SP, estado né, decivilizatório, decrescente, como que é o limite do crescente, não poente, que se faça capitalizar, né, boa gente, né, questões mais ou menos caída mesmo, no buraco ou num buraco, que até que ponto, né, algum momento tá de cabeça para baixo, aqui tá compensando as pernas aparentemente para cima, um pouco para cima, pelo desnivelamento daqui do momento, né? Até onde isso é alongamento, isso é profilaxia, alternativismos, questões que se percebam. Que momento é o joguete dos matematicíveis, o que é justificar dinâmica e percepção dinâmica, apuração, aprimoramento intelectual, que se faça domínio, dominador, denominador, que operacione a numerabilidade, que até permite que sentem no seu colinho, já que no chão não passa quem justificar a cadeira do chão batida, né? Depende de apontar que a terra toda é passiva, é toda ressementeável, não onde está o macho da terra, a fêmea do ar, né? O passivo do fogo, né? O ativo da água. Por aí vai, 50 tons de outras jornadas, né? Vamos dar uma pesada. Ai, 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 lavar a cabeça, tomar o banho. Ai, comeu, botar um trem já que tem que levar lixo. Nossa, o que hoje tá barato? Cebola roxa. Por que a cebola roxa tá tão barata? Tá vencendo, resta caro igual o zóio do cu. Tomate tá razoável, batata doce tá no preço tal. Tomate tá muito razoável, não. Limão tá o zóio do cu. Vou pensar com o celular na mão, pode ser? Acho que aqui não tá. 84 e 200, 300. Com a camisolinha, com o celular. Né? Às vezes bom puxar aqui mais pra uma condição centralzinha aqui. 84 e 300. Hoje tem que pesar, passar fita nos outros. Que momento deveria comprar um colchãozinho? Não necessariamente eu vou ter que alongar. É tudo em função do quadril, né? Entre a rotação sentada, né? Que é aquela coisa zenzinha, joelhinho para fora, bracinho para frente, para as laterais, para frente desse jeito, entre uma perna estendida, flexionada, blá blá blá, o deitado, essa coisa de joguete glúteo, flexor do quadril.
anterior de coxa, até que ponto trazer flexibilização, não necessariamente hipertrofia, não necessariamente descabimento anabólico, falta de anabolizante. Quando que faltou anabolizante? Quem são os bons de foda entre o próprio Viagra apontar mais mulher do que se pensa, com quanto mais hormônios, que nunca teve hormônios, o que vira o hormônio de macho e fêmea, e condições a quem justifica até que prova o contrário e descontrário, de onde a matéria-prima vem, ou quando acham manusear a matéria-prima, já que o humano, o que sabem de humanos e exatas, caso no final tudo dê certo, e dizer que um protocolo tem que ter uma média popularizada, que entre os anencéfalos de trânsito, os estereótipos não pensados, pela lógica, eles vão reagindo a materializações lógicas etiquetadas, ainda que nem parem para pensar. Qual é o lucro de não parar para pensar, já que eles se enquadram entre deslocamentos mesograndezos que os qualificam e os permitem permeabilidade estereótipa naturalizadora ou aparentemente roubada, o golpeante, o que se fazem copiar, e o que é o espectro, né? De fato revelatório, que justifique o campo sistêmico. Quando parar para pensar, não é pensamento. Quando parar para pensar, já é morte. Porque se nunca parou para pensar e era vida, ou vida quem se compare, blá, 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 em que momento essa coisa de atalho, dimensivizar, né? Dizer que o que é apontar a fidelização inter, né? A fidelização alto, sempre alto, né? Você termina na masturbação para você mesmo, pelos outros, mas existe um momento fecundativo que é seu, independente do outro, e ele é cego. Aí coloquem em lugares diferentes, ou façam assistir a pornografia de pico. Toda forma de estupro, do preto ao branco, do branco ao preto, aí tem isso também. Mas na prática todos fazem juntos. Joga moeda, quem vai ficar lá? Para ver se isso anestesia, o que muitos já fazem, automatize, uniformize, guardarem para eles mesmos em quatro paredes, se auto-milagrarem ou auto-desmilagrarem, e a quem justifique precisarem de hospitais, campos de concentração hospitaleiros, perguntemos, né? Questões quando aparentemente o golpe do hospital, onde começa e termina o naturalismo e o curativismo plasticizador, né, das grandes cirurgias ou das grandes engenharias alavancares, as robotizações, né, quem justifique quadrados e desquadrados de genéticas que temos em todos os lugares, né, que é capitalizar o comunismo, quando descomunizaram a capitalização, quem aponta de fato a configuração informativa não descabida, operacionalizada, quando permitida, teoricamente informatizante, mas deu pane, qual é o plano B? Mas como assim deu pane? E daí? O que é que você sabe? Você reduziu o seu cérebro aquilo ali? Então tem até onde esse não entra e a força operacionaliza quadrados e desquadrados de bombas nucleares, quadrados e desquadrados de força pura mesmo, de dizer que se mata de muitas melhores outras formas, que é o atacado e varejo, de muito matar, e dizer que algumas coisas têm que ser selecionadas literalmente para comer e não necessariamente em fator de guerra. Para dar um tapinha no bumbum. Aqui não pode estuprar esse pouquinho. Que tava todo mundo fudendo na fronteirinha. Que bonitinho. E entra quem em titular? Em que momento morte de cruz e não cruz justificou Jesus, né? A quem justifique. Precisar de Maria para darem a luz e não necessariamente, né? Para desdarem a luz, né, dos anos cus, né? Então, questões tais em que momento, né? A minuciosidade de dizer que tem que voltar, aí fica toda razoavelmente, né? Já tá sem cabelinho, o cabelinho diz que compra. Não é fácil sair comprando um cabelinho sem paciência e colocar um cabelão. Olha, mas que adianta você botar cabelo? Não vai ter aquela leveza de enfiar a mão no seu cabelo, de pegar aquilo tudo e puxar, de te arrebentar. Aí você mas também, mas pensa, eu vou botar um cabelo tão grande que aí você é preto e eu sou branca. Ele é tão grande que vocês também botam um grandão. Vai ficar um tão longe um do outro que, inclusive, eu não vou precisar de ficar antes, durante, depois, te substituindo para você dar golpe de doença, porque não resolveu o problema da cervical, ou o jogo da cervical, mesmo que você esteja enxugando para um outro boquete, você não me convence da sua racialidade.
da interracialidade, quando alguns apontamentos viram, né? Mas como que vai enfiar a mão? Mas tem que enfiar tanto a mão assim? E por que não pode enfiar aqui? Ó, e de fato perguntar, quer não ficar careca? Gosto de você careca, gosto da saúde na doença. Tira isso, olha que legal, por que eu preciso puxar agora? Eu puxo só esse pedacinho, ou não puxo? Então dá uma puxa o meu, quem tá querendo puxar o do outro não tá querendo ser puxado. Tem essa teoria quando, né? Sobrancelhas, cor dos olhos, volume de boca, pretiço da moda, né? A quem justifique. Saber fazer quando não necessariamente é o bonito, o que é o gostoso, o que é justificar, como que tá com aquele feio que tem dinheiro, ou como que fazer o bonito, o dinheiro está para que aquele nunca seja feio, fique sob o seu domínio, ou não consiga, caso você dê um bote nele, ou situação não sei o que. Ó, quem acredita que eu nunca precisei dar bote em ninguém, eu sou o bote próprio, né? O autobote, o interbot, o interdesbote. Então, o que é justificar que o outro tem que ter dificuldade de achar um campo tão alto de correntismo, já que não é dono, ou se é dono dele mesmo, ao que interdono se incomodar. Se são donos ou têm herançabilidade, o que vira? O que é imposto dizer que o outro tem que estar feio, já que tem dinheiro, né? E já que tem dinheiro e tem dinheiro para comprar feiura, ou se desgastou no dinheiro, né? Questões que fazem é muito bonitinho etiquetar, né? Não sejam racistas, não sejam blá 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 e tudo é. Eu não gosto, eu não gosto desse prato azul. Ah, não gosto agora, ou não gosto desse momento, ou não gosto, ou não quero, né? Tem que criar linearidade e tal, num contexto não tão agressivo de tom, mas de fato não gosto ou não gosto necessariamente, o mesmo não só faz parte de um contexto molecular reativo, nem nesse momento, e às vezes nem momento nenhum, a falar que fez, né? Pela fome teria feito, não, né? Como é que é? Pela necessidade sexual come todo mundo, não. Pela fome comeria isso, não comeu, não fez, meio grávidos, né? Questões. Tá chovendo hoje ainda? Nossa, tá. E as roupas tudo no varal, ixi, desse jeito, e malhar com aquelas meias, né? Hoje não tomo remédio, tomo termo, tenho uma toalha pra lavar. Tinha uma roupa, tem a roupa ali pra botar no varal, o roupãozinho, tem que enxaguar. Nada pra lavar demais, aqui eu não esteja afim. Mão pra fazer ainda não. Só cortei as cabecinhas, ficou tudo meio, né? Chamando pro resto, tá tudo limpinho. O pé tava tão bonitinho, eu cutuquei um cantinho, inventando que tinha que fazer um negocinho. Que já tá cicatrizado, não machucou, mas fiz um sujinho de sanguinho, um negócio meio que tirei aquele alinhamento saindo, que depois eu tenho que cortar certinho, comprar uma lixinha. E daí, continua um pé feio, não foi para lugar nenhum, não fudeu, não ganhou dinheiro. Como que paga as contas, questões, né? Como ir e vir em todas as questões, quando tem que atribuir alguma grandeza. Olha isso daqui, ó, sobre a distância da imagem. Ah, fazia a unha linda, olha que unha gel, que unha blá 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 blá. Mas alguma distância nem enxerga isso. Você tem que empoderar de maciço. Olha a quantidade de trabalho, de detalhe na riqueza daquele monte. Aí você bota um anel desse tamanho no dedo, o que é aquele monte de coisinha? E não necessariamente. O que é um aliançamento agudo e crônico, né? Questões. Além da capacidade auriferante, quando a questão auriferante também não mais convida. Errante, né? Trabalhar arrastando o quê, né? Questões. Aí peito ainda tá mais ou menos, depois é peito também. Aí não é o peito natural, tava falando com meu marido na cama. A gente tava na cama conversando sobre isso. Deus me livre se estivesse no seu lugar chupando plástico. Chupando plástico? Primeiramente, você tem que ter um raciamento, que eu tive que ter força para comprar, não rejeição para aquilo, e comigo ninguém estava chupando plástico em momento algum. E você estava na cama com seu marido falando isso, né? Quando questões trouxeram formas, vantagens para levar para o nenenzinho, compensações, ou direito, porque entre tantas questões, mudar o centro de massa e justificar, e quando corpos, né, são considerados e não nem considerados entre terem peitos, bunda e tal, o que é entre estupro ou violadores, ou dizer que não dormem com aquele feio, isso e aquilo, e que entre compensações musculares, compensações genitais. Ainda era a bunda, ou também se faça a bunda, mas a bunda com o músculo ali não sei aonde, mas a questão das mamas, né,
que ainda era um peito meio ovo frito, normal, depois, né, tal. Bunda, o limite da bunda, que é a panturrilha, entre os braços, entre a perna, e faça-se emagrecer. Sobrar não é uma panturrilha, também não vai ser uma coxa, também não é uma posterior de coxa, também não vai ser a bunda, a cintura não vai estar fina demais, ainda que cava, cutuca, aquilo tudo, às vezes nem fica tão bom, tão fino assim, né? O que vai sobrar? Mas questões que vale a pena, porque onde está o erro da gente achar que fudidos com uma mesma roupa, né? Ou dizer, fazer com que o outro sinta bonito, ganha liberdade de ser destratada pelo que acha que é feio, que acha que é bonito, que não querem nem se atentar ao valor minucioso do repetitivo, que seja igual ou diferente, e ganham larguras, né? Para desqualificar tudo, já que não tem nada a perder, já que não comeu comendo, já que comeu não comendo, destempo, questões que se fazem regras e que alguém tem que pagar, né? Como ganharam permissões para serem delinquentes e arrastar carga a qualquer modo e serem aceitos, não devem ser aceitos. Bom dia. Então, porque menininho bonitinho, colotinho com cabelinho de pequenininho, danada. Ai, as costas doendo, planificada. O músculo depende de alguma elevação, a dor nas laterais. Há quanto tempo tenho? Tenho dor tardia. Você tem noção desse horário comercial? Ainda quando eu tinha, não sei o que é pior, quando eu tinha muita massa, quando aquilo foi tudo. Você tem que sentir o pico de tudo e ir no horário comercial, que a galera muito se adapta e não dorme. E fizeram horários de verão a conveniência. A conveniência, eles são. Tá fazendo programa de madrugada e ao mesmo tempo ninguém desliga e trabalha o tempo todo. Isso daqui é preocupado que assim seria e assim mal aponta. E as coisas são. Eles procuram, né? A surdina que já virou escancarada para justificarem as conveniências, perder tempo quando a coisa implica testemunho real, comprovar as coisas, conversar fiado quando é para enganar, roubar e destituir e não acreditar, porque quando tem que fazer mesmo, não fazem. Ou você vê que não dão valor. O que é impostar-se teoricamente, praticamente, blá, 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 blá. Uma caminha ali, né? Fica esse efeito mais apertadinho aqui, né? Aí quer dizer, enxaguar um negocinho, fazer as coisas. Senão, daqui a pouco tem gente aqui para medir, eu nem malhei, e um cansaço, né? Planificação da lombar, esse descabimento do glúten, ter que acordar a musculatura, otimizar. O que é absorção local, a comida local? Planeja-se alguma coisa, tolera-se em algum momento. De fato, você está ficando, para onde está indo? Quem valoriza, né? Quem valoriza? Quem valoriza, né? Quem valoriza, né? Num dado momento, para quê? Né? E sem isso tudo, para quê? Tem a teoria de impostar o naturalismo de alguns, camuflar de algumas facilitações, do para quê ser muito mais para quê, porque o pouco para quê não fica, né? Então, questões.